Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero aqui deixar uma palavra para o seu coração nesta tarde, às 14 horas e 15 minutos. Hoje, sábado, dia 16 de maio. Tá bom, queridos? Quero deixar aqui para o seu coração palavra essa que vai se encontrar no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou estar lendo até o versículo de número 8. Aliás, até o versículo de número 9, tá? Diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis do que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus irmãos, palavra que eu quero deixar aqui para o nosso coração no dia de hoje, quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a graça, sobre o que Deus tem feito por nós. E nessa palavra eu peço para você se concentrar e você entender. É uma palavra bem conhecida, mas sabemos nós que a palavra do Senhor, ela tem mensagens que muitas vezes passa desapercebido ao nosso coração. E o texto que vamos falar um pouquinho hoje está aqui em 2 Coríntios, onde nós lemos: Paulo, todos nós sabemos, se os irmãos têm acompanhado os nossos vídeos, sabem, há alguns vídeos atrás, não me lembro em qual, eu falei um pouquinho a respeito de Paulo, que Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. E Paulo, ele vai ter um encontro com Deus, e aí ele vai começar a servir a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele passa a ser então perseguido. Mas Deus via tanta graça em Paulo, que Deus revelou certas coisas a Paulo que ele não tinha revelado a homem algum. Queridos, eu quero só abrir um pontinho aqui na mensagem, bem no capítulo 12 mesmo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Veja que interessante essa palavra que Paulo: eu não estou me gloriando, eu só estou passando a revelação que Deus me deu. Sabe que isso mexe comigo, irmãos? É que nos dias de hoje nós vemos muitos pregadores que Deus usa na revelação, que Deus usa até mesmo na palavra, que Deus usa na cura, pessoas que já se acham a estar em um patamar acima, já se acham melhor do que as outras, porque Deus me usa e Deus não usa o fulano de tal. Mas eu quero dizer, nós todos somos apenas vasos. O vaso, ele só serve para carregar o que vem dentro dele. O vaso é apenas um recipiente para carregar algo que está sobre dentro do vaso. E quando o vaso começa a achar que ele é mais importante do que o que tem dentro dele, o vaso torna-se sem valor. Porque na verdade, se eu pego um vaso e eu encho o vaso, por exemplo, de papel, ele vai ter um valor. Se eu pego um vaso e encho esse vaso de ouro,
ele vai ser muito mais valioso. Mas quem olha de fora vai ver apenas 2 vasos iguais. Então não é o vaso, e sim o que está dentro do vaso. O que está dentro do vaso é o que importa. Então você que está me ouvindo, saiba que o que importa é o que vem dentro, não a casca. Então, se Deus te usa, glória a Deus. Mas não se ache porque Deus te usa. Porque, queridos, quem faz todas as coisas é Deus. Vemos que Paulo, ele com todo cuidado, ele vai falar. Ele vai falar das coisas que aconteceu na vida dele. Olha que interessante. Paulo vai dizer pela grandeza de como Deus revelou para ele aquelas coisas tão maravilhosas. Nós vemos aqui que Paulo vai dizer: eu não sei se esse homem, que Paulo referia-se na terceira pessoa, um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Paulo referia-se a ele mesmo. Ou seja, Paulo estava dizendo que foi algo tão glorioso que ele não sabe se ele foi em corpo ou se ele foi fora de corpo, mas ele foi. Ele foi elevado ao terceiro céu. Queridos, a Bíblia nos dá menção que existe 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós estamos acostumados a ver. É o céu onde os pássaros voam. É o céu onde estão as nuvens. É o céu onde a gente consegue observar. A gente consegue ter uma dimensão. O segundo céu é onde há as estrelas. É onde tem os planetas. É onde está algo mais avançado que muitas vezes nós não conseguimos nem enxergar. E o terceiro céu vai falar sobre o paraíso, sobre o trono, sobre a grandeza de Deus. Eu não estou dizendo que se nós pegarmos um avião ou um foguete, que seja, nós formos atravessarmos e passou o primeiro, passou o segundo ou chegou no terceiro é o céu. Não é que chegou, nós vamos ver, mas o terceiro céu é algo que está reservado para nós. É algo que nós não conseguimos ver, mas um dia nós estaremos lá. E Paulo vai dizer, e aqui no capítulo de número 4, aliás, no capítulo de número 3, vai dizer que Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Porque, queridos, uma pessoa fisicamente, ela não consegue adentrar no céu. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, o arrebatou ao céu. E quando nós vemos aqui que Deus leva ele ao versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Me perdoa pela confusão, queridos, é que eu inverti os versículos. Mas veja que o terceiro céu vai falar que é o paraíso. Paulo foi levado lá para ter uma revelação da parte de Deus. E Paulo viu coisas ali que nós não conseguimos nem dimensionar. Paulo, ele teve uma intimidade com Deus. E a Bíblia vai continuar nos falando que devido a tantas grandezas que Paulo viu, que Paulo encontrou naquele lugar, vai nos dizer que ele, pela graça de Deus, recebeu um espinho na carne. Queridos, mas como que pela graça de Deus alguém recebe um espinho na carne? Porque Paulo, ele poderia se achar, ele poderia se engrandecer, ele poderia se sentir o melhor, porque ele viu coisas que nós não vimos. Ele passou por algo que nós não passamos. Então, para ele não se corromper, para ele não se achar melhor do que alguém, Deus então colocou um espinho na carne de Paulo, para ele se lembrar e para ele não se achar. E Paulo vai dizer, a saber, o mensageiro de Satanás a esbofetear-me.
Queridos, eu quero chamar sua atenção aqui para algo nessa palavra, fugindo só um pouco aqui do contexto. A nossa vida, a nossa convivência na sociedade tem feito de nós pessoas que nós não devemos ser. Sabe por quê? O ex-ministro da Saúde, uma vez, o Mandetta, ele disse em uma entrevista, eu achei muito interessante: notícia boa não vende. É por isso que o jornal coloca notícias ruins. Você não vai ver, irmãos, você não vai ver em um jornal alguém escrito assim: olha, homem, pai de família, estava desempregado há 10 anos, arrumou um emprego e está cuidando da sua casa hoje. Não. Você não vai ver falar que, olha, um casal, ele não podia ter filhos, mas ele orou a Deus e Deus concedeu filhos a ele. Não. O que você vai ver no jornal é: tantas pessoas perderam emprego, tantas pessoas estão perdendo seus filhos. Porque algo ruim é algo que nós gostamos de ver, que nós gostamos de acompanhar, gostamos de assistir. Por exemplo, o jornal hoje, nos dias atuais, divulga todos os dias o número de óbitos pela Covid-19, que eu particularmente não acredito em todos esses óbitos. Você quer ver uma coisa? Faz quanto tempo que você não vê um noticiário na televisão dizendo que uma pessoa no Rio de Janeiro foi vítima de bala perdida? Pessoas morrendo de infarto, pessoas morrendo de acidente de trânsito. Não tem mais, acabou. Agora é só morte por Covid-19, ou seja, a mídia está manipulando muitas mortes. Então, queridos, lembre-se antes dessa pandemia, quantas pessoas morriam diariamente por bala perdida no Rio de Janeiro, quantos acidentes de trânsito você via passar. Acabou. Por quê? Porque, no meu ver, está sendo manipulado para atacar o terror na população. Eu não estou aqui menosprezando a doença, eu estou dizendo que a doença existe, precisa ser evitada, claro. Precisa tomar as devidas atitudes, os devidos cuidados. Mas veja que a notícia ruim, ela passa. Ela vem e fala: tantas pessoas morreram hoje pelo Covid-19, tantos infectados. Mas não passa quantas pessoas já se recuperaram, quantas pessoas já tiveram altas. Olha, a pessoa estava com suspeita. Se você for pegar o índice, os casos descartados são maiores do que os casos confirmados. Já houve milhares de recuperação, mas a mídia não divulga. Sabe por quê? Porque não vende. O que isso tem a ver com a palavra, pastor? Eu já vou chegar lá. Quando nós olhamos, eu cansei de ver já pessoas tentando adivinhar qual era esse espinho na carne. O que Paulo passava, qual era a aprovação de Paulo? Será que era alguém, um homem que vinha bater no rosto de Paulo? Como era o espinho na carne? Mas eu não vi ainda alguém tentar adivinhar quais foram as coisas maravilhosas que Paulo viu no terceiro céu. Você entendeu por que eu estou falando? Porque o que é ruim nós queremos saber, mas vamos nos pegar no que é bom. Vamos nos apegar naquilo que realmente importa. O que é que Paulo viu? O que será que Paulo passou? Nós precisamos ter essa curiosidade e querer ver também. E um dia, queridos, nós veremos e entenderemos o porquê não está escrito aqui. Oh, glória! Nós vamos entender por que não está mencionado na palavra, porque são coisas, queridos, que o ser humano não consegue se expressar. Aleluia! Coisas grandes, coisas magníficas que nós não conseguimos mencionar com o nosso português. Aleluia! Glórias! Mas seguindo a palavra, Paulo, ele tem esse espinho e ele reconhece que é para ele não se gloriar, não se achar, não se engrandecer.
Então veja que Paulo, ele vai dizer na palavra que ele orou 3 vezes. Paulo ora pedindo ao Senhor para que afaste isso dele, para que não deixe mais com que isso venha acontecer sobre a vida dele. E qual foi a resposta que Paulo teve? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. E eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre a graça de Deus para nossas vidas. Quero falar sobre a graça de Deus para comigo, para com você, para com a nossa vida familiar, para o nosso convívio com a sociedade. Porque Deus é graça. Aleluia. Meus irmãos, quero pedir para os irmãos ir para o livro de Atos, capítulo de número 12. Nós vamos entender que Atos, capítulo de número 12, Pedro estava lá para ser morto. Pedro seria morto no dia seguinte, na manhã. E Pedro está dormindo. Mas a igreja estava orando por Pedro. A igreja estava intercedendo por Pedro. Aleluia. E Pedro descansando. Queridos, eu disse que nós vamos falar de graça. E o que é a graça? A graça é uma benevolência. A graça é algo que nós não merecemos, mas que nos é dado. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Amém? Queridos, veja que interessante. A graça ama. A graça cuida. E a graça perdoa. Eu quero me apegar apenas a essas 3 características da graça. A graça transforma, a graça liberta, a graça purifica, a graça dá paz, a graça dá vida. Mas eu quero pegar apenas 3. Amor. Irmãos, eu preciso correr, mas eu quero me apegar apenas ao amor da graça, ao cuidado da graça e ao perdão da graça. Porque veja, que quando a Bíblia vai dizer sobre graça, nós precisamos entender que quando Deus deu seu Filho para morrer por nós, aleluia, Ele estava dizendo: eu vos amo, pela graça. Porque veja, que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça ama. E nós já vamos para Atos 12, mas eu quero dizer para você que a graça te ama na essência. A graça te ama, não pelo que você pode fazer, não por quem você é, não pela sua formação acadêmica, não pelo seu status na sociedade, mas a graça lhe ama pela essência. Mesmo que você seja uma pessoa ruim, mesmo que você seja uma pessoa má, mesmo que você já matou muitas pessoas, mesmo que você já praticou todo tipo de pecado, a graça te ama na essência, porque ela te criou e ela sabe do amor que ela tem por você. A graça ama independente de quem você seja. Aleluia. A graça protege. A graça te sustentou até hoje. Ei,
a graça te ama muito, viu? Alamai osteria vorstia calamácia, mamon resio faias teremeandaia sou. Aleluia, glórias, aleluia, glória a Deus. Até hoje a graça tem amado você, aleluia, glória. Queridos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Então veja que a graça ama. A graça nos amou quando deu o seu Filho para morrer por nós, mesmo sabendo que muitos virariam as costas para Ele, e ainda viram nos dias de hoje. Mas Ele amou e ama. A graça cuida. Atos 12. Pedro estava para ser morto no dia seguinte. A igreja orava por ele e ele estava dormindo. Veja que Pedro é despertado pelo anjo. E aí o Pedro acorda ali, ainda sem entender se era um sonho, se era revelação, se era real. O que me chama a atenção é que o anjo fala para Pedro: Pedro, calça suas sandálias, põe suas sandálias nos seus pés, amarre bem elas. Eu imagino Pedro pensando: para que sandália? A sandália era o último adereço que alguém que iria morrer no dia seguinte iria precisar. Mas o anjo estava dizendo com a sua atitude: Pedro, põe a tua sandália, porque você vai caminhar muito. Aleluia. Pedro, cinja também os teus lombos, põe a tua capa, porque está frio lá fora. E a graça cuida. Põe tua capa, que eu vou te guiar. Alabaiasté. A Bíblia vai dizer que Pedro passa ali pela prisão, e quando Pedro sai para fora, o anjo se aparta e Pedro cai em si de que realmente aquilo aconteceu com ele. Veja que o anjo, ele vai fazer o que? Ele vai guiar Pedro até onde Pedro pode andar, guiado pelo anjo. Depois é Pedro que caminha só. Sabe por quê, querido? O nosso Deus, ele guia os seus passos. O nosso Deus, ele te dá aquele empurrãozinho. Assim como a águia, ela quando ela vai ensinar o seu filho, o seu filhote a voar, a Bíblia vai dizer, não, me perdoa. Nós vamos ver, é porque a Bíblia menciona que Deus cuida de nós, assim como a águia cuida dos seus filhos. Se eu não me engano, está escrito em Deuteronômio 32, se eu não me engano. A Bíblia nos refere que Deus cuida de nós, como a águia cuida do seu filhote. E a águia, quando vai ensinar o seu filhote a voar, ela empurra o seu filhote do ninho, como quem dizia: sai! E o seu filhote cai, vai caindo, e a águia observando a ele. E os irmãos sabem que a águia é a ave que tem o voo mais rápido do mundo. E a águia apenas observando, e quando ela percebe que o seu filhote ainda não sabe voar, ela dá um mergulho a queda livre, onde ela vai atingir uma velocidade incrível de aproximadamente 300 km por hora. E ela vai fazer o que? Enquanto seu filhote cai, a águia vem para o seu filhote repousar sobre ela, e ela leva ele novamente para o ninho. É assim que Deus cuida de nós. Deus fala: eu vou te dar um empurrãozinho para você caminhar só. Queridos, nós vemos que o anjo se apartou e agora Pedro está livre para ele caminhar por si só. Então nós vemos que Pedro agora, ele vai para onde o povo está orando por ele. E a Bíblia vai dizer que o povo o recebe
e nem acredita que era ele. E ele vai contar para as pessoas de tudo o que havia acontecido. Deus cuidou, a graça cuidou. E essa mesma graça, aleluia, ela protegeu Pedro. Ela não deixou Pedro morrer pelo caminho. A graça cuidou. A terceira característica da graça que eu quero aplicar para os irmãos é: a graça ama. Falando sobre Pedro ainda, lembra quando Jesus estava lá com os discípulos e ele disse: alguém aqui há de me trair. Os discípulos: não, mestre, seria eu. O outro: não, seria eu. Mas Pedro: não, eu vou contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro vai dizer: mas Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava para ser pego, quem estava com ele? Pedro. E quando os soldados chegam para prender Jesus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando tudo vai bem, quando tudo está caminhando bem, nós, eu tô com Cristo, eu tô fechado com Deus. Mas quando começa a acontecer algumas situações na nossa vida, nós começamos a seguir Jesus de longe. Essa é uma das características do cristão que se afasta da presença de Deus. Ele começa a seguir Jesus de longe. Nós vemos então que Pedro, ele senta na fogueira junto com aqueles que estavam julgando, prendendo Jesus ali. E aí uma pessoa vai olhar para Pedro e falar assim: ei, vem cá, você não é um deles também? Pedro: que nada, sou não. Aí vai o outro e fala: não é você que anda com ele? Ei, Pedro: que isso? Nunca nem vi, Nunca nem vi, nem conheço, sei nem quem é. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que pela terceira vez diz: peraí, mas você fala como ele, a tua linguagem, o teu sotaque se parece com ele. Sabe o que eu quero te dizer? Que por mais que você queira andar distante, por mais que você queira se afastar da presença, você ainda se parece com ele. Você tem o jeito dele, você fala como ele, a presença dele ainda habita sobre a sua vida. Não pense que você está distante, que a característica dele vai sumir sobre você, não. Ele está dizendo: eu ainda tenho algo na sua vida. E aí quando vai dizer: mas você fala como ele vai falar: não, é impressão sua, nem o conheço. A Bíblia diz que pela terceira vez, quando ele nega, o galo canta. E quando ele olha, levai o sebe, a face, o calamai, asté, tem um olhar, olhando no fundo dos olhos de Pedro, o olhar esse de Jesus, olhar esse que era a própria graça, olhando nos olhos, dentro dos olhos de Pedro, bem no fundo dos olhos de Pedro, aquele olhar que separa o espírito da alma, aquele olhar penetrante, estava olhando diretamente para Pedro. A graça estava olhando para Pedro. E quando Pedro se deu conta, ele se retirou para chorar. Pedro se arrependeu. Veja que a atitude de Pedro não foi muito diferente da atitude de Judas. Ambos pisaram na bola com Jesus. Pedro negou,
Judas o traiu. Judas, em um ato de desespero, se enforcou. Porque se fosse um arrependimento verdadeiro, Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Porque o arrependimento, você volta e faz aquilo, você corrige o que você fez. O remorso não. Pode ver que quando há uma morte, e as pessoas que fizeram tudo por uma pessoa, ela chora pela saudade, mas ela se conforma com a morte, porque ela cuidou dos mínimos detalhes, ela cuidou em todos os momentos, ela dedicou sua vida, cuidando, protegendo quem precisava dela. Então ela vai chorar conformada. Agora aquela pessoa que, em vez de cuidar, não fez nada, não se preocupou, não visitou, quando ela chega no velório dessa pessoa, a que não fez o que podia ter feito, ela começa a chorar escandalosamente, a gritar, a fazer um certo escândalo. Por quê? Porque reconhece que não fez o que poderia ter feito. Então, quando Pedro chora, Pedro está ali reconhecendo que ele errou. Queridos, a Bíblia segue dizendo que Jesus passou por tudo, foi morto, ressuscitou. Quando chega a notícia de que o túmulo estava vazio, então nós vemos em João, no capítulo de número 20, que Pedro e João correm até o sepulcro juntos. Mas preste atenção no detalhe: os dois estão correndo para encontrar o túmulo de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que aquele discípulo a quem Jesus amava chega primeiro. Ou seja, João chegou primeiro, Pedro chega depois. Sabe o que eu entendo com isso? Se eles estavam correndo junto, Pedro começou a pensar durante a sua corrida, ele começou a pensar do que ele havia feito com Jesus, dele ter negado a Jesus, de Jesus ter a possibilidade de estar vivo neste momento. E Pedro começa a pensar: e agora? O que vai ser de mim? O mestre está vivo, e agora? E aí ele começa a perder ali o ritmo da sua corrida, mas ele chega depois de João. Quando os discípulos veem que Jesus realmente ressuscitou, a Bíblia vai nos mencionar em João no capítulo 21, que certa vez Jesus vai aparecer aos seus discípulos, e já é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Pedro estava pescando, os discípulos, João estava com Pedro pescando também. Veja que interessante, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece na praia e vai instruir: olha, joga a rede aqui. Irmãos, veja que interessante. Quando viram que era Jesus, Pedro pula do barco para se esconder. Mas Pedro se lembra, ele fala: eu preciso ter esse encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer em João capítulo 21, de que os discípulos estão todos reunidos com Jesus, mas ninguém ousava perguntar quem era ele, porque todos sabiam que era Jesus. Agora imagina Pedro de frente com a graça, olhando para a graça, amaios tevácio calamar, pensando: eu errei, eu não deveria ter feito isso, mas como eu vou chegar até ele? Aleluia, queridos, oh glória. Mas veja que a graça, ela age na contramão do ser humano. A graça, o ser humano se ele quer, ele que vem até mim. A graça não, a graça eu quero.
Eu vou até Ele. A graça fala: eu quero Ele. Eu vou até Ele. Oh Espírito Santo, veja que a primeira palavra mencionada na Bíblia sobre Jesus e os discípulos é dizer que depois que eles comeram, a graça vai olhar para Pedro e vai falar assim: Pedro, tu me amas? Aleluia. Pedro vai dizer assim: Senhor, eu te amo. A Bíblia menciona novamente pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. A primeira vez, Pedro falou que amava. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro vai responder que ama, e Jesus vai falar novamente: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro faz a confissão ao Senhor: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que aquele dia lá eu errei, o Senhor sabe que aquele dia lá eu neguei, o Senhor sabe que aquele dia lá eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Foi uma fraqueza minha, Senhor. Foi algo que eu errei verdadeiramente. Eu não deveria ter feito, Senhor. Eu fiz, mas, Senhor, eu te amo. Aí Jesus: Pedro, era isso que eu precisava ouvir. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, Pedro? Porque quando era mais moço, você andava, fazia com o que você queria. Mas quando você for velho, alguém vai te carregar para onde você não quer ir. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, você vai ter uma morte que você não gostaria de ter. Prova é que Pedro foi morto, crucificado também. Mas Pedro fala para virar a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual Jesus. Então Jesus, com essa atitude, estava dizendo para Pedro, não que Pedro iria pagar pelo que ele fez, mas Jesus estava dizendo: olha, Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas e você vai ter uma morte parecida com a minha. Sabe por quê, Pedro? Porque eu reconheço que você verdadeiramente errou, mas eu te perdoo, porque a graça perdoa, a graça ela muda, a graça não joga na cara de alguém quando é um perdão, a graça ela perdoa e ela esquece, ela lança no mar do esquecimento. Então Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou fazer o seguinte, eu vou te usar e você vai ser canal de bênção para muitas vidas, e tanto é que eu vou te usar que você vai ser perseguido e vai ser morto também. Então saiba, Pedro, que eu já lhe perdoei. Então comece a caminhar novamente, vai apacentar as minhas ovelhas, vai fazer o que é preciso fazer enquanto ainda há tempo. Deus está falando com alguém aqui: faça o que Ele te mandou fazer enquanto é tempo, porque vai chegar o momento que nós não vamos conseguir mais fazer o que Ele nos mandou fazer. Veja, a graça perdoou Pedro. A graça não ficou lembrando do que Pedro havia feito, mas a graça falou: Pedro, já passou. Então eu quero te dizer, se alguma coisa de ontem que está te tirando a paz no dia de hoje, lembre-se, você está se culpando à toa, porque quando você confessa ao Senhor,
A graça, ela perdoa e não fica jogando na sua cara, assim como um casal quando briga e há um perdão da parte para com o outro, não deve ser jogado na cara, né, na próxima discussão. Se perdoou, está perdoado. Então entenda de que a graça ainda faz transformação. A graça ama, a graça cuida e a graça perdoa. Queridos, fique com essa palavra e saiba de que a graça está contigo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. E nessa oração eu quero pedir a você que está ouvindo, de repente tem se afastado da graça e queira fazer um conserto, e há alguém que ainda não aceitou esse Jesus como seu Salvador e gostaria de entregar sua vida ao Mestre. A graça está aí do seu lado nesse momento. Feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir para que o Senhor venha manifestar a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo essa pregação e que têm o desejo de entregar a sua vida ao Senhor ou reconciliar com o Senhor. Que o Senhor possa estar perdoando os pecados, que o Senhor possa estar repreendendo, ó Pai, todo pensamento contrário. Pensamentos de morte, de suicídio, não é a solução, porque a graça tem alcançado vidas. Então, Senhor, vá de encontro a essas vidas, ó Pai, nesta tarde. Mude situações, escreva e reescreva o nome no livro da vida, escreva o nome daqueles que nunca tiveram o nome no livro, e reescreva aqueles que por algum motivo o nome foi riscado do livro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essas vidas, em nome do Senhor, amém. Você que reconciliou ou aceitou Jesus, diga assim comigo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.